Estamos aqui retomando a sessão. Peraí, Sérgio, ainda não apareceu o aviso. Estamos aqui retomando a sessão, dia 28 de 6 de 2021, manhã. Já julgamos o item 1. Agora temos os itens 2, 3, 4, 5, 6 e 7, do mesmo contribuinte, Martinelli Consultoria Tributária, relator, conselheiro José Adelino, e mesma patrona. Eu peço ao apoio, por gentileza, para convocar a patrona. A patrona foi convocada, presidente. Obrigado. Bom dia. Bom dia, doutora Camila. Tudo bem? Tudo bem. Eu tenho foro hoje para entrar, viu, doutor? É difícil? Você está se acostumando com o Teams, né? Muito complicadinho. Muito acostumado. Doutora, os 5 processos, pelo visto, são idênticos, né? A senhora vai fazer uma sustentação só, né? Não vou nem fazer sustentação, doutor. Nós combinamos aqui no escritório que eu ia apenas acompanhar mesmo, tá? Faria a sustentação, mas desistimos depois de analisar aqui. Ok. Eu ia até propor para que fosse feita depois do proferimento do voto, porque eu estou vendo que a proposta do relator é de diligência. Ok? Tudo bem. Então, eu passo a palavra ao relator, conselheiro José Adelino, para a leitura do relatório e do voto. Obrigado, presidente. Bom, trata-se de... são 5 processos, onde a recorrente é a Martinelli Consultoria Tributária. Ela apresentou recurso voluntário contra o acórdão 1545-131 da quinta turma da DRJ SDR, Salvador, eu acho. Salvador. Vamos seguir. Que julgou improcedente manifestação de conformidade apresentada pela recorrente contra o despacho decisório que homologou parcialmente compensações declaradas através de perder ponto, porque não foram confirmadas algumas retenções na fonte. Na manifestação de conformidade, basicamente a recorrente alegou que as operações são relativas à prestação de serviços entre pessoas jurídicas, a qualidade responsável tributária recai na fonte pagadora, que torna o sujeito passivo na relação jurídico-tributária. E, caso não ocorra retenção e recolhimento, a fonte pagadora fica obrigada a efetuar o pagamento. Os valores de CSL, tem esse detalhe também, presidente, que eu não comentei. Tem casos que são de contribuição social sobre o lucro e outros de imposto de renda de pessoa jurídica. Mas o fundamento é o mesmo. Devido ao final do período de apuração pelo titular dos rendimentos, compondo dessa forma a base de apuração anual. Na hipótese dos autos, prestou serviço a diversas pessoas jurídicas, emitiu as notas fiscais, destacou o imposto, recebeu os pagamentos com desconto da CSL retida, apurando anualmente saldo negativo advindo das antecipações, proporcionando a compensação da totalidade suscitada por meio de perder-compra. Os valores retidos durante o ano calendário de 2006, por seus clientes, pessoas jurídicas, foram utilizados na dedução da CSL.
apurada no final do ano, resultando, então, saldo negativo de 120.700,63, como declarado. E os serviços prestados encontraram sujeito à retenção na fonte, como responsabilidade da fonte pagadora, tanto retenções como recolhimento. Comprovado as retenções, tem-se por legítimo saldo negativo. Anexo ao relatório, contendo todos os recebimentos líquidos da retenção referente à período analisado. A DRJ argumentou que a dedução dos valores retidos na fonte subordina-se que dispõe os artigos 942 e 943 do RIR 99, em vigor na época. Ou seja, que a pessoa jurídica deva possuir o comprovante anual de rendimentos pagos ou acreditados de retenção do imposto de renda na fonte e conclui que, com efeito, na medida em que analisar as informações prestadas pelo sujeito passivo e seu pedido de compensação, diversos valores não foram identificados nos sistemas da Receita Federal, a partir das informações prestadas pelas fontes pagadoras, por meio da DIRF, bem como não tendo sido apresentados os respectivos comprovantes anual de retenção, a permitir a utilização de valor informático de CSL retido na fonte. Não há como reformar o despacho decisório. O recorrente foi devidamente cientificada e em 14 de dezembro de 2018 apresentou seu recurso 14.1 de 2019. No seu recurso, ela, em síntese, reafirma o seu direito ao crédito. Cita decisões deste caso, no sentido de que serem aceitas outras provas documentais. Afirma que nas operações relativas a serviços profissionais prestados por pessoas jurídicas ou outros, o responsável tributário é a fonte pagadora, tornando-se sujeito passivo dessa relação jurídico-tributária. Caso não ocorra retenção e recolhimento, é a fonte pagadora que fica obrigada a pagar o respectivo tributo. Se as fontes pagadoras não apresentaram suas obrigações acessórias perante o fisco, e tendo a recorrente comprovado que recebeu apenas o valor líquido, com desconto da contribuição retida, não é possível admitir a negativa por parte da administração, como se verifica no acórdão recorrido, sob pena de violação ao princípio da verdade material e punição da recorrente por omissão de terceiros. E requereu, então, provimento do seu recurso. E que, no caso do recurso não vir a ser acolhido, ele requer que seja reconhecido o pré-questionamento da matéria ventilada no recurso e os dispositivos legais e infralegais citados nas razões recursais, a fim de ser viabilizada a interposição de eventual recurso especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais, de acordo com o artigo 67, parágrafo 5º do Regimento Interno do CARF. Seu relatório, presidente, passando ao voto. A recorrente afirma ter comprovado o recebimento do valor das faturas pelo valor líquido e que isso comprovaria as intenções e consequentemente, seu direito ao crédito. Ocorre que, de fato, a comprovação de retenções não se dá apenas com base no comprovante de retenção. Consoante a súmula CARF 143, esta pode ser realizada por outros meios. A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda não se faz exclusivamente por meio de um comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora. Ainda assim, somente isso não basta. A súmula CARF 80 dispõe que, na apuração do imposto de renda, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. Vê-se que as condições para a dedução exigem comprovação da retenção e a tributação da correspondente receita. Esta tem sido a orientação adotada por este CARF. A documentação anexada pela recorrente, em sede de manifestação, no entanto, não me parece ser suficiente para fazer tal prova, tal como requerido pelo artigo 170 do CTN. Consoante o artigo 967 do Regulamento do Imposto de Renda, no caso aqui eu estou citando o decreto 9580 de 2018, mas que ele repete que estava definido no Regulamento 99, a escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor do contribuinte. Os fatos dela registrados e comprovados por documentos hábeis, de acordo com a sua natureza, e assim definidos em preceitos legais.
A jurisprudência nesse caso tem que se mostrar favorável a respeito aos princípios da verdade material, da razoabilidade e do formalismo moderado. Assim sendo, com o superdano do artigo 18 do decreto 7235/72, entendo que a diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas. Portanto, proponho a conversão do julgamento em diligência à unidade de origem, para que esta intime recorrente apresentar prova das retenções na fonte e tributação dos rendimentos, mediante a apresentação de documentos contábeis e fiscais que entendam necessários a confirmar ou não a existência do crédito. Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado no prazo de 30 dias a apresentar as considerações adicionais que entender conveniente, conforme artigo 35, parágrafo único do decreto 7574 de 2011. Como voto, presidente? Conselheiro Thiago, alguma consideração? Senão, já o seu voto. Presidente, nenhuma observação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Os processos são idênticos, né? Os votos são idênticos, né? Então, eu queria referir aqui o resultado. Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o julgamento do recurso voluntário em diligência à unidade de origem, para que esta intime a recorrente a juntar as provas das retenções na fonte e da tributação dos rendimentos, mediante a apresentação de documentos contábeis e fiscais que entendam necessários a confirmar a existência do crédito. Certo? Perfeito. Para os itens 2 a 7. Ok? Então, agradeço a presença Obrigada, da... doutores. Boa semana de trabalho. Obrigado. Agora seria o meu item de vídeo, né? Mas se o patrono se o patrono do item 14 já estiver aí, a gente poderia até adiantar. Você se encontra? Então, vamos adiantar, né? Para liberar o patrono, né? É isso? Acordam? 14? 14? Tá. Isso. Então, vamos ao item 14. Contribuinte Poliexpress Transporte Serviço Limitada. Relator, conselheiro Thiago da Luz Barros. Eu peço o apoio para convocar o patrono. Ok, presidente, farei a convocação. Item 14 da pauta, Obrigado. Bom dia, doutor Isaac. Bom dia, doutores. Bom dia, doutor Sérgio. Bom dia. Passar agora, então, a palavra ao relator, contribuinte, repetindo aqui, a Poliexpress Transporte Serviço Limitada, relator conselheiro Thiago Dayan, para a leitura do relatório. Peço para manter o microfone desligado, ok? Bom dia a todos. Bom dia, doutor Isaac. Trata-se do processo item 14 da pauta, contribuinte Poliexpress Transportes Serviços, processo número 10, 580, 728751/2016, dígito 30. Eu vou dar prosseguimento aqui com relação ao relatório. Em atenção aos princípios da economia e estabilidade processual, transcrevo o relatório produzido no acórdão número 1543-078,
da 7ª turma da DRJ-SDR de 10 de agosto de 2017. E aí, doutor Isaac, eu transcrevo aqui, até pela economia aqui, eu faço a transcrição do que estava descrito no acórdão, das páginas 93 a 106. Aí, se eu puder, acho que o senhor já tem acesso, né? Aí eu vou pedir para dispensar essa leitura. Bom, a DRJ julgou improcedente pedido da empresa recorrente, contido com manifestação de conformidade. O contribuinte identificado foi excluído do simples por existir atividade vedada, ou seja, cessão de mão de obra. E aí faço também a transcrição aqui, mais de 4 parágrafos, estão descritos no acórdão. Bom, dessa forma, a 7ª turma da RJ decidiu pela improcedência da manifestação de conformidade, montando a decisão de unidade de origem. Face ao referido acórdão da RJ, a contribuinte interpôs recurso voluntário, páginas 112 a 128, requerendo que seja revista a exclusão da empresa do regime tributário do Simples Nacional, levado a efeito pela autoridade fiscal. Por fim, a empresa recorrente pleiteia a reforma da decisão, prolatada pela 7ª turma da DRJ, requerendo o acolhimento do recurso voluntário interposto. É o relatório, presidente. Ok, passa a palavra, então, ao patrono. Eu tenho até 15 minutos para a sua sustentação oral, ok? Obrigado, presidente. Eu agradeço aí a oportunidade. Cumprimento o doutor Tiago, doutor Adelino. E vou ser bem breve também, dispensando aí a leitura de vários trechos que eu até achava relevante, mas eu vou me ater, como fez a própria DRJ, ao motivo único de exclusão da empresa do Simples Nacional, que foi o fato de considerar que ela fazia cessão de mão de obra. E por essa razão há esse impedimento de permanência no Simples Nacional. Eu gostaria de chamar a atenção que o motivo consta apenas em 2 contratos que foram disponibilizados para fiscalização à época, um contrato com o Ministério Público e um contrato com a empresa localizada no município de Mata de São João, Sauípe. Com relação ao contrato do Ministério Público, que se encontra, ilustres conselheiros, nas folhas 28 destes autos, a cópia do contrato, eu chamo atenção específica para a cláusula 8.5 daquele contrato, cuja redação eu peço vênia para ler, porque é bem breve. Naquele contrato, prevê que a contratada, no caso aqui a Poliexpress, deve manter sob a sua exclusiva responsabilidade toda a supervisão, direção e mão de obra para a execução completa e eficiente do serviço objeto desse contrato. A empresa contribuinte, ela é, aqui em Salvador, muito conhecida. Quando você circula no trânsito, você vê aqueles motoboys fazendo a entrega de correspondências, documentos rápidos. Então, você vê muito essas motos circulando aqui com esse objetivo de entrega rápida. E, por essa razão, por ser uma empresa conhecida, confiável na entrega dessas correspondências, ela foi contratada pelo Ministério Público Estadual justamente para fazer entregas rápidas, tá certo? Como órgão público que e até pela sua especificidade, ela necessita ter o controle daqueles funcionários que adentram no seu ambiente, uma repartição pública. E por esta razão, no contrato, ela identifica que será necessária a identificação do nome dos funcionários, a qualificação completa deles, mas isso não significa que eles ficam sob a supervisão do Ministério Público. Em todas as reuniões que eu tive com o cliente em nosso escritório, e nós somos bem enfáticos nesse ponto, o cliente nos informa que todo tipo de demanda que parte do Ministério Público, o Ministério Público entra em contato com a empresa através do número disponibilizado, e então, para dar velocidade ao atendimento das demandas do Ministério Público, aqueles servidores que estão lotados naquele departamento ali, fazem a coleta da correspondência e a entrega onde é informada que deve ser feita, tá certo? Então, esse ponto eu gostaria de falar bastante, porque não há uma relação de vínculo, subordinação nenhuma para que se considere esses funcionários da contratada, ora aqui dependente, como estariam disponíveis lá para o Ministério Público. Não é o caso, esse contato não é feito diretamente. Com relação ao outro contrato, chamando a atenção que existem apenas 2 contratos para se excluir a empresa do Simples, esse do Ministério Público e um outro com a empresa chamada Atmosfera Gestão e Higienização de Testes S.A., que está na página 39, doutor Tiago.
Esse contrato, eu chamo a atenção porque o endereço, eu não sei se os senhores conhecem aqui a Bahia, mas essa empresa ela fica no município de Sauípe. Sauípe é bem conhecido aqui por possuir alguns resorts, ele é bem distante aqui da capital, e justamente por isso, para que facilite a entrega, a coleta de determinadas correspondências, também a empresa coloca lá naquele local alguns de seus motoboys, para quando forem demandados, eles já orientarem seus funcionários a irem fazer o recebimento desse produto ou correspondência no mais das vezes. Nesse contrato específico dessa empresa Atmosfera, consta no item 5.5, que inclusive, eu vou também ler aqui, que é bem rápida a leitura, que a contratante fica impedida de contratar diretamente o serviço dos colaboradores postos à sua disposição pela contratada durante o prazo de 120 dias, após a rescisão contratual, sob pena de multa de 3 vezes o valor do presente contrato. Eu faço referência a essa cláusula justamente para mostrar que há uma independência da hora defendente para com seus contratantes. Não há a cessão da mão de obra da forma que a legislação prevê para que haja, então, esse tipo de impedimento para a permanência no Simples. Então, são esses 2 pontos que eu gostaria de destacar aqui, porque, como bem colocou a DRJ, o assunto específico é a possibilidade ou não de enquadramento dessa atividade de mensageiro poder ficar dentro do Simples, e como no caso específico, esse tipo de execução do trabalho sempre era por conta e ordem da contratada, não vemos na lei complementar do Simples nenhum impedimento para adesão, conforme, inclusive, soluções de consulta que identificamos na petição de defesa e também no recurso. Então, eu peço aos senhores atenção nesses 2 pontos, porque são os únicos pontos, esses 2 contratos, que ensejaram a acusação de cessão de mão de obra e não há nenhum outro tipo de prova, a não ser aquela questão da retenção da contribuição previdenciária. Então, assim, a fiscalização viu que os contratantes, alguns deles, estavam retendo e, por conta disso, eles entenderam que não era possível eles ser contratantes, já que estavam tendo essa contribuição retida. Então, a empresa ficava justamente numa situação bastante sensível, porque por mais que explicasse a seus contratantes que era optante do Simples, por receio de ser responsabilizada de forma solidária, aqueles contratantes, em alguns casos, faziam essa retenção. Mas isso não significa de forma alguma que estaria naquela época a empresa desenquadrada do Simples ou com algum tipo de impedimento. Então, eu peço aos senhores atenção nesses 3 pontos, basicamente, e confio aí na reforma da decisão da DRJ, para permitir a permanência da empresa no Simples, porque as consequências de sua exclusão serão muito difíceis de serem digeridas, especialmente nesse momento de crise econômica pelo qual o país atravessa. Muito obrigado aí aos senhores. Obrigado, doutor. Retorno a palavra ao relator para a leitura do voto. Bom, inicialmente reconheço a plena competência desse colegiado para apreciação do recurso, na forma do artigo 2º, né, do artigo 2º, do artigo 23, da portaria 343 de 2015, regimento interno do CARF. Observo que o recurso tempestivo foi protocolizado no dia 29 de setembro de 2017, folha 111, e foi recebido em intimação no dia 31 de agosto de 2017, folha 109. Atendo os requisitos de admissibilidade, portanto, dele eu conheço. Mérito. Quanto ao mérito da presente demanda... É só desligar o microfone para evitar eco. Beleza? Quanto ao mérito da presente demanda, é necessário esclarecer que a contribuinte foi excluída do Simples pelo ato declaratório executivo 16 de janeiro de 2017, em razão do exercício de atividades vedadas. No caso, cessão de mão de obra, nos termos do artigo 17, inciso 12, 29, inciso 1 e 30. E o inciso 2, 30, parágrafo 1º, inciso 2, 31, inciso 2. Todos a lei complementar 123. Isso se deu pelo fato de constar no contrato de prestação de serviço, número 151 de 2011, entre a contribuinte e o Ministério Público do Estado da Bahia, a caracterização de cessão de mão de obra, prestando serviço de mensageiro motorizado, entregas e coletas de materiais e documentos. Ao caso, importa mencionar que, para a configuração de cessão de mão de obra, devem ser reunidas cumulativamente as seguintes condições, todas conceituadas nos seus parágrafos 1º, 2º e 3º,
do artigo 115 da Instrução Normativa da Receita Federal, e 971 de 2005, e parágrafo 2º, 3º e 4º da Resolução CGSN 58 de 2009, acima transcritos, né, quais sejam. Aí tá, a linha A, que o trabalhador seja colocado à disposição do contratante, a linha B, que o trabalho seja executado nas dependências do contratante ou nas dependências de terceiros por ele indicados, e a linha C, que o objeto da contratação seja a realização de serviços contínuos. Dessa forma, como bem menciona o acordo recorrido, abre aspas, com relação ao contrato 151 de 2011, o contrato deverá responder perante o contratado deverá responder perante o contratante pela conduta, frequência, pontualidade e assiduidade de seus empregados, e poderá efetuar as substituições daqueles que venham ao se ausentar do serviço, sendo que estes trabalhadores ficarão 44 horas semanais à disposição da contratada. Resta evidente, portanto, que se trata de serviços contínuos, que constituem necessidade permanente da contratante, realizados por trabalhadores colocados à sua disposição, nas suas dependências ou nos locais por ela indicado. Fecha aspas. Ainda continua o douto relator, abre aspas, basta que o trabalhador seja colocado à disposição da empresa tomadora de serviço durante o horário contratado, nas suas dependências para a realização de serviços contínuos, por ela determinado, para que seja caracterizada a cessão de mão de obra. Todas essas questões estão pactuadas claramente no contrato. Fecha aspas. Portanto, observados os conceitos expostos, a atividade da empresa e o contrato juntado no processo, conclui-se que a contribuinte prestou o serviço de cessão de mão de obra, já que os trabalhadores são de sua responsabilidade, mas postos à disposição da tomadora do serviço, ainda que por tempo determinado, para atender as necessidades permanentes da contratante, de modo contínuo e não esporádico. Considerando o cenário fático em discussão, a solução de consulta 28 de 2017 nos esclarece que, quanto à cessão de mão de obra, no seguinte sentido. E aí eu faço a transcrição aqui da solução de consulta, do que eu grifo aqui o item 10.2. Segundo a conceituação acima reproduzida, infere-se que ocorre cessão de mão de obra quando a empresa contratada cede trabalhadores, colocando-os à disposição da empresa contratante para realizar serviços contínuos em suas dependências ou na de terceiros. E aí no item 11, diz que, com relação à continuidade dos serviços, verifique-se pela conceituação normativa que sua caracterização não guarda relação com a periodicidade contratual, mas sim com a necessidade da empresa contratante. Sob esse aspecto, a norma faz referência a uma necessidade permanente, que se revelaria pela repartição periódica ou sistemática. Eu descrevo aqui o item 11.1, mas justifico o item 12. Quanto à prestação de serviço nas dependências da contratante ou na de terceiros, essa caracterização não comporta dificuldade, considerando que a própria legislação buscou definir o que seria dependência de terceiro. É aquela que é indicada pela empresa contratante que não seja as suas próprias e que não pertença à empresa prestadora de serviço. Relato aqui o item 13 e dou foco no item 13.1, que diz: percebe-se assim que a empresa contratada, ao ceder trabalhadores a outra, transfere a contratante a prerrogativa, que era sua, de comando desses trabalhadores. Ela abre mão, em favor da contratante, de seu direito de dispor dos trabalhadores que cede, do direito de coordená-los. Dessa forma, a empresa contratante dos serviços poderá exigir dos trabalhadores cedidos a execução de tarefas objetos da contratação. No item 13.12, finalizando, diz: enfim, se os trabalhadores se limitarem a fazer o que está previsto em contrato, mediante ordem e coordenação da empresa contratada, não ocorrerá a disponibilização de mão de obra e, por conseguinte, não restará configurada a sucessão. Nesse tipo de prestação de serviço, a empresa contratada compromete-se a realização de tarefas específicas que por ela devem ser levadas a cabo. De mesmo modo, são os ensinamentos contidos na solução de consulta 312 de 2014. E aí também eu faço a transcrição aqui da solução de consulta 312, mas vou dar um pouco de atenção aqui no item 10, que é o que cabe no nosso trabalho. Conclui-se que, quando uma empresa cede trabalhadores a outra empresa, ela transfere a essa outra empresa a prerrogativa que era sua, de comando desses trabalhadores. Ela abre mão em favor da contratante, do seu direito de dispor dos trabalhadores que cede, abre mão do seu direito de coordená-los.
Dizer, então, que trabalhadores de uma empresa contratada estão à disposição de uma empresa contratante de serviços significa dizer que essa empresa contratante pode deles dispor, pode deles exigir execução de tarefas dentro dos limites estabelecidos, previamente em contrato, sem que eles necessitem, para executá-las, reportarem-se à empresa que os cedeu. Nesse tipo de contrato, o objeto é a mão de obra. Nesse tipo de contrato, a empresa contratante define a quantidade de trabalhadores que ela necessita para executar serviços que são da sua responsabilidade. Eu também descrevo aqui o item 11. Conforme estabelece a Instrução Normativa 1396, de 16 de setembro de 2013, que dispõe sobre o processo de consulta relativo à interpretação da legislação tributária, os entendimentos prolatados nas soluções de consulta da Coordenação Geral de Tributação, COSIT, anteriormente referidas, passam a valer para todos os auditores e contribuintes, pois se revestem de caráter vinculativo. Eu transcrevo aqui o artigo 9º, que diz: a solução de consulta é a solução de divergência a partir da data de sua publicação, tem efeito vinculante no âmbito da Receita Federal. Respaldo um sujeito passivo que se aplicar independente de ser consulente, desde que se enquadre na hipótese por ela abrangida, sem prejuízo de que a autoridade fiscal em procedimento de fiscalização verifique seu efetivo enquadramento. O contribuinte menciona no recurso voluntário, e aí eu faço uma transcrição no 19, que diz: como afirmado pelo próprio ilustre julgador, a cessão de mão de obra somente pode configurar se estiverem reunidas cumulativamente todas essas condições, previstas nos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 115 da Instrução Normativa da Receita Federal 975 de 2009, quais sejam. E aí ele faz, eu já li agora sim, mas eu estou copiando aqui o recurso voluntário, que faz a transcrição da linha A, B e C. 20. De fato, os requisitos previstos no item B e C estavam presentes no contrato firmado com o Ministério Público da Bahia, como devidamente foi dito pela hora recorrente, em sua impugnação ou manifestação de conformidade. Por sua vez, os requisitos contidos no item A não estavam presentes no mencionado contrato, e nem nos demais firmados com outros contratantes, como será demonstrado em linhas a seguir. Isso aí é o que o contribuinte colocou no recurso voluntário. Continuando. Ocorre que, de modo diverso, a contribuinte colaciona seu recurso voluntário em parágrafos anteriores o seguinte, faço a seguinte transcrição em verbos. No que tange ao item A, há de ressaltar que não há nenhum problema em hora recorrente fornecer quanto solicitado pela contratante, já que os seus empregados estavam lotados dentro de órgão público, o qual, por medida de segurança, precisa conter todos os dados das pessoas que estão por ali circulando. Além disso, também, não há nenhum problema em a recorrente informar o afastamento, substituição ou inclusão de seus empregados, já que os mesmos somente poderão ter acesso ao referido órgão após a realização do devido cadastro, conforme, inclusive, previsto na cláusula 8.7, nas folhas 28 dos autos. Como mencionado nos dois trechos do recurso voluntário, apresentado pelo contribuinte, caracterizados estão os 3 requisitos necessários para a configuração da cessão de mão de obra. Resta, portanto, caracterizados os requisitos da cessão de mão de obra, pois os trabalhadores foram colocados à disposição da contratante e sob sua supervisão. Que o objeto da contratação seja a realização de serviços contínuos, que é o trabalho, e que o trabalho seja executado nas dependências do contratante ou nas dependências de terceiro por ele indicados. Neste termo, diante do exposto, a manutenção do ato declaratório executivo, ADE 16, de 16 de janeiro de 2017, é a medida que se impõe, a fim de excluir a empresa do regime de tributação do Simples Nacional, do Simples Federal. Por isso, eu coloco no dispositivo, por isso, restando comprovada a caracterização da cessão de mão de obra contribuinte, o indeferimento do pedido pleiteado pela empresa contribuinte é a medida que se impõe. Considerando-se, portanto, os fatos e provas apresentados nos autos, aliando os entendimentos deste Conselho, bem como da Coordenação Geral de Tributação da Receita, por meio de soluções de consulta, voto por negar provimento ao recurso interposto pelo contribuinte, mantendo integralmente a decisão de piso. É como voto, presidente. Conselheiro Adelino, considerações se tiver, se não, seu voto. Não tem considerações não, presidente. Vou acompanhar o relator. Também vou acompanhar o relator. Então, proclamando aqui o resultado, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos e negar provimento do recurso voluntário. Agradeço ao patrão. Muito obrigado. Obrigado, senhores.
Continuando, recapitulando aqui, julgamos os itens de 1 até 7. O 8 foi retirado de pauta pedido do contribuinte. Temos agora 9 e 10 para julgar de minha relatoria. Só adiantando aqui, o 11, 12 e 13 foram retirados de pauta por regimento do conselheiro José Adelino, que geraria insuficiência de quórum, né? 14 a julgar. Então, só restam os itens 9 e 10 do mesmo contribuinte de minha relatoria. Contribuinte Prosecurity de serviços especializados. A sustentação oral é por vídeo gravado. Então, deixa eu preparar aqui. Os dois são iguais, presidente? Não iguais. Uma de terceiro trimestre, outro quarto trimestre. Mas deixa eu... Ok. Então vamos lá, eu vou ao relatório aqui do item 9. Tá? Os dois são propostas de diligência. Tá? Então, trata-se de recurso voluntário contra o acordo de primeira instância, que julgou procedente, em parte, a manifestação de conformidade apresentada contra o despacho decisórias florestais, que homologou parcialmente a compensação constante da DECOMP tal e não homologou a compensação constante da outra DECOMP, de crédito correspondente a saldo negativo de CSLL do quarto trimestre de 2006, o outro processo é terceiro trimestre, informada a DECOMP com demonstrativo de crédito, montante de 44.142,66, na IPJ do montante de 28.852,21 e reconhecido no valor de R$ 20.512,10, tendo em vista a não confirmação de parcelas de CSL retida na fonte, compondo retenções de contribuições sobre pagamentos de pessoa jurídica de direito privado, CSLL, PIS, COFINS e PIS, Código de Receita 5952, aquela contribuição conjunta, né? No montante total de R$ 7.945,42, conforme relatório de análise de crédito dos partes decisórios florestais, a tabela que eu reproduzi a seguir. Em sua manifestação de conformidade, a contribuinte apresentou as seguintes alegações sintetizadas no relatório recorrido, conforme está escrito a seguir. Na manifestação de conformidade, a interessada defende a legitimidade de todas as parcelas de crédito arroladas no PRDECOMP, apresenta como elemento de prova 1. Cópia das notas fiscais que deram origem às retenções, onde constam os valores retidos a título de CSLL. E 2. Cópia do razão analítico, onde consta a escrituração dessas mesmas notas fiscais. Reclama ainda com suporte do princípio da verdade material que a autoridade administrativa deveria ter confirmado diretamente com os tomadores de serviços a ocorrência das retenções epígrafe, em vez de não ter reconhecido sem qualquer fundamento das parcelas. Solicita, pois, a reforma parcial do despacho decisório, referência a fim de que seja homologada anteriormente a declaração de compensação, transmitida pela requerente. Anexou aos autos cópias da DIPJ 2007 ao calendário 2006 original, das DECOMP em questão, das DCTF relativas ao ano calendário 2007 e 2008, notas fiscais e cópias do razão analítico relativo ao quatrimestre de 2006. Na acordo da COR, foi reconhecido o crédito adicional no valor de R$ 17,68, tendo em vista a consulta realizada junto ao sistema PRDECOMP, análise de crédito da Receita Federal, que leva em consideração eventuais dívidas retificadoras apresentadas pelas fontes pagadoras em data posterior à da emissão do despacho decisório. Na análise da documentação apresentada, ressaltou-se o ônus da prova da contribuinte e a obrigatoriedade da apresentação dos comprovantes de rendimentos de que tratam os artigos 942 e 943 do Rio 99. A ciência do acordo foi em 16 de setembro de 2018 e o recurso voluntário foi apresentado em 15 de 8 de 2018.
A recorrente às folhas tais, em síntese, pleiteia o reconhecimento do saldo negativo de CSLL, apurado pelo MPJ, no valor de R$ 28.852,81, reprisando suas alegações anteriores. Afirma que o ônus de provar que o crédito em tela, decorrente das retenções que compuseram o saldo negativo de CSLL, relativo ao quatrimestre de 2006, não era suficiente para homologar integralmente a compensação em comento, era único e exclusivo da Receita Federal. Pugna pela consideração das informações constantes dos documentos apresentados, que comprovam de forma inequívoca que as retenções informadas foram efetivamente feitas pelas fontes pagadoras. Anexa aos autos as planilhas dos demonstrativos das folhas tais, requer, por fim, a sustentação oral de todas as alegações aqui arguídas e julgamento colegiado, intimando-se para tanto o patrono da recorrente ora subscritor. Esse é o relatório. Eu vou agora tentar colocar aqui a sustentação oral. Bom dia a todos. Venho por meio deste, na qualidade de procurador da empresa ProSecurity Serviços Especializados, ressaltar as questões discutidas em 2 recursos voluntários que serão julgados na presente pauta do dia 28 de junho de 2021. Ambos os recursos foram interpostos nos processos administrativos de finais 2009-08 e 2009-55, respectivamente itens 9 e 10 da pauta em questão. Mas antes de adentrarmos ao mérito propriamente dito, que desde logo ressalto que é bem simples, gostaria de saudar na pessoa do ilustríssimo conselheiro relator Sérgio Abelson, os demais conselheiros desta colenda primeira turma extraordinária. E dizer que muito me alegra em poder finalmente realizar a sustentação oral perante este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Torço para que uma próxima vez seja presencialmente diante de vossas senhorias. Feita essas considerações iniciais, passamos então para a síntese dos fatos e para o mérito da questão. Trata-se de pedido de compensação de crédito de CSL, decorrente de apuração do saldo negativo. A empresa apresentou manifestações de inconformidade em ambos os casos, porém, ambas foram deferidas parcialmente, somente para reconhecer o crédito informado nos informes de rendimento apresentado pelas empresas no momento da apresentação da defesa. No entanto, data máxima venia, esse entendimento merece ser parcialmente reformado. Isso porque, em que pese a douta delegacia da Receita Federal de Julgamento ter reconhecido os valores informados nos informes de rendimento, vale destacar que a empresa apresentou uma vasta gama de documentos demonstrando a existência desses créditos. Ou seja, a empresa apresentou notas fiscais e também livro-razão de todo o período ali discutido. E como é de notório saber, como já vem decidindo há muito tempo este colendo Conselho Administrativo, o contribuinte ele não fica condicionado à apresentação única e exclusiva de um informe de rendimento para a comprovação de retenção de tributo. Ou seja, é entendimento da maioria deste colendo conselho, já vem sendo aplicado há muito tempo, que a empresa pode apresentar outros documentos, desde que sejam ele hábil, idôneo e também suficientes para comprovar a existência do crédito alegado. O que justamente aconteceu no presente caso, né? Apesar do outro julgador de primeira instância ter reconhecido somente os informes, vale ressaltar que a empresa apresentou documentos
comprovar-se a existência de tais créditos, né? Destacando mais uma vez as notas fiscais emitidas durante todo o período ali alegado e também o livro-razão. Por fim, como se não bastasse esses outros documentos apresentados, viu por bem também a empresa, no momento da interposição dos 2 recursos voluntários, apresentar também uma planilha relacionando o CNPJ de todos os tomadores de serviços com os valores declarados como retidos em suas notas fiscais e também no livro-razão, complementando já a documentação, a vasta documentação anteriormente apresentada. Dessa forma, requer justamente a reforma parcial do acordo de primeira instância para reconhecer não só os valores informados nos informes de rendimento, mas também informado nas notas fiscais e no livro-razão, reconhecendo a totalidade do crédito pleiteado, no crédito informado. Sendo que me cumpria para o presente momento, agradeço a todos a atenção, desejo uma ótima sessão, uma ótima continuação de sessão para todos, e claro, neste momento de sensibilidade que muitas pessoas estão vivendo, desejo também que todos tenham muita saúde e que se cuidem. Muito obrigado, tenham todos um bom dia. Tá sem áudio o seu, Sérgio. Voltou a imagem normal? Estou eu na tela? Tudo certo. Então, vou passar aqui para o voto. Proposta de diligência, então eu não menciono aqui a questão da repetitividade. Né? A lei de remanescente se restringe à confirmação do montante de CSLL informada na FECOM, como retida por fontes pagadoras e não confirmada nas decisões anteriores no montante de R$ 7.927,74. Conforme já mencionado na pauta recorrida, constante artigo 55 da Lei 7.485, depois retido na fonte, só pode ser deduzido da declaração de pessoa jurídica se o contribuinte possui comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora de rendimentos. Estou falando de CSLL, mas é análogo, né? No entanto, a jurisprudência consolidada do CARF resultou na edição da súmula CARF número 143, que determina que a prova exigida na legislação não é a única capaz de comprovar a retenção na fonte respeito à verdade material. A súmula CARF 143 diz que a prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora de rendimentos. Na pauta recorrida, a exigência legal do comprovante de retenção já foi mitigada pelo confronto das retenções informadas pela contribuinte com os valores constantes das DIF emitidas pelas fontes pagadoras, que resultou no reconhecimento de crédito adicional no montante de R$ 17,68. A contribuinte alega que seria dever da autoridade julgadora obter outras provas, contudo, conforme o artigo 373, inciso 1 do Código de Processo Civil, o de 2000, né, que reproduz o artigo 333.1 do antigo CPC, ao autor incumbe o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito. De acordo com o artigo 967 do Regulamento do Imposto de Renda de 2018, que reproduz o artigo 923 do antigo RI 99, a escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis. Nesse sentido, tal qual o pagamento de tributos e contribuições que necessita para convalidar o recolhimento efetuado de uma série de atos de direito passivo, como a escrituração contábil, baseada em documentos hábeis e idôneos, e a partir desta documentação determinar o tributo devido e recolher o correspondente valor, a instituição também almeja para materializar o indébito atividades semelhantes. Instituição é a compensação. Por tais razões, quando a contribuinte apresenta uma declaração de compensação, deve necessariamente demonstrar um crédito tributário a seu favor para extinguir um débito tributário constituído em seu nome, de forma que o reconhecimento do indébito tributário deve ser o fundamento fático e jurídico de qualquer declaração de compensação. A propósito do tema, cumpre destacar o
informativo de jurisprudência do STJ, número 320, de 14 a 18 de maio de 2007, que trouxe o seguinte julgado. Eu peço o Vênia para não ler. Então, conforme indicado nas planilhas 56661, as notas fiscais anexadas aos autos pela beneficiária recorrente indicam valores supostamente retidos em alíquota nem sempre coincidentes com as das CSRF, que é 4,65%. Soma das alíquotas de todos os tributos que compõem essa contribuição conjunta. Né? E com a indicação de conforme lei número 10.833, artigo 5, que é o dispositivo que trata da COFINS. Desta forma, tais notas não se mostram hábeis para comprovar as retenções em questão. Todavia, como há notas, o valor indicado como retido coincide com a alíquota da CSRF, mostra necessário verificar se a comprovação por parte da beneficiária tem recebido os valores líquidos das referidas tratações, isto é, valores descontados das retenções em questão, por meio do cotejo das notas com sua reescrituração contábil, acompanhada, se necessário, de documentos que comprovem os montantes recebidos e os valores retidos a título de CSLR. Resta saber ainda se os rendimentos correspondentes a tais retenções foram regularmente oferecidos à tributação, para que as referidas retenções possam ser reduzidas no resultado do período, conforme determina a súmula CARF número 80, que diz que na apuração do IRPJ e da CSL, por analogia, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda regido na fonte, desde comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. Assim, considerando o artigo 18 do decreto número 72.372, entendo que a diligência é a medida necessária para a confirmação das informações mencionadas, a fim de que se possa averiguar a liquidez e certeza do crédito indicado. Então, pelo exposto, eu voto por converter o julgamento em diligência para que, 1. Sejam analisadas e cotejadas as notas fiscais e as cópias de documentos contábeis acostados pela contribuinte ao processo, sejam obtidas e analisadas outras informações que se mostrem necessárias para atestar a autenticidade e a regularidade formal extrínseca e das referidas cópias anexas aos autos, bem como o recebimento líquido dos valores nelas indicados. 3. Seja apurado em relatório conclusivo se há valor disponível de saldo negativo de CSLL do quarto trimestre de 2006 remanescente e se houver em que valor. 4. Identifique-se em time se é contribuinte no prazo de 30 dias apresentar as manifestações adicionais que entender convenientes, conforme o artigo 35, parágrafo único do decreto número 7.574 de 2011. Por fim, eu só acrescento que quanto ao processo de sustentação oral, é importante informar o contribuinte que a eventual sustentação oral que foi feita deve ser requerida nos moldes determinados pelo artigo 61A, parágrafo 2º do RECAF. Esse é o meu voto. Se vocês têm alguma observação, debate, então vamos aos votos, né? Conselheiro Adelino. Acompanhe o relator, presidente. Conselheiro Thiago. Acompanhe, presidente. Ok, então, parando para os itens 9 e 10, a única diferença um é do terceiro trimestre, outro do quarto trimestre de 2006. Esse 9 é do quarto trimestre e o terceiro é do número 10 do terceiro trimestre. Eu vou ler aqui o resultado. Resolve o membro colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso voluntário em diligência à unidade de origem para que, 1. Sejam analisadas e cotejadas as notas fiscais e as cópias de documentos contábeis apostados pela contribuinte no processo. 2. Sejam obtidas e analisadas outras informações que se mostrem necessárias para atestar a autenticidade e a regularidade formal extrínseca das referidas cópias anexas aos autos, bem como o recebimento líquido dos valores nelas indicados. 3. Seja apurado em relatório conclusivo se há valor disponível de saldo negativo de CSLL do quarto trimestre de 2006 remanescente e se houver, em que valor. 4. Cientifique-se e intime-se que a contribuinte no prazo de 30 dias apresentar as manifestações adicionais que entender convenientes, conforme artigo 35, parágrafo único, decreto número 7.574 de 2011. Para o item 10, a única diferença, como eu havia dito, é menção a terceiro trimestre de 2006 ao invés de quarto trimestre de 2006. Bom, com isso, contando com os processos que foram retirados de pauta, que já foram mencionados, nós encerramos a votação dos itens da pauta da sessão. Então, agradeço a todos e peço ao apoio para encerrar a gravação.